Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Uma das mensagens que o geoprocessamento nos deixa é a capacidade de admirar, de contemplar os feitos da humanidade. Foram necessários milhares de anos entre os primeiros barcos construídos pela humanidade e as naus que atravessavam os oceanos. Porém, em apenas 50 anos, nós saímos do primeiro avião até a conquista do espaço sideral. E foi justamente neste meio aéreo que nos possibilitou observar a Terra de um outro ângulo, agora a partir de cima, e, desta perspectiva, contemplar o todo, registrados nos sensores fotográficos cada vez mais modernos, ou então no feixe de laser, ou a partir dos satélites. Eu sou o professor Lucas, e sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula da disciplina de geoprocessamento aplicado aos estudos ambientais. A invenção da máquina fotográfica, ainda no início do século XIX, representou para a sociedade e para a ciência um grande salto, na medida em que poderia se registrar as paisagens de várias perspectivas. Na máquina fotográfica atual, com certeza você já observou que há algumas configurações que nós percebemos nas melhores máquinas fotográficas do mundo. E as configurações mais importantes talvez estejam relacionadas na capacidade de armazenamento e na resolução. A resolução de máquinas fotográficas geralmente está em megapixel, que é a quantidade de pixel presente em uma fotografia. Quando nós temos poucos pixels, você aproxima e ela fica toda distorcida. Já imagens que possuem uma boa resolução, quando você vai aproximando e dando zoom nessas imagens, com uma quantidade de pixel muito grande, ela apresenta pouca distorção e maior nível de detalhes. Essa é a imagem que tem a maior resolução do mundo, quase 2 bilhões de megapixels. E foi registrada por sondas espaciais em solo marciano. Uau! Porém, quando tratamos de imagens de satélite, a nossa compreensão sobre as resoluções é um pouco mais complexa. Diferentemente das câmeras que nós temos em nossa casa, como uma câmera portátil ou no seu próprio celular, as resoluções das imagens de satélite são muito mais complexas e atingem objetivos diferentes. Teremos, assim, para as imagens orbitais, como as imagens de satélite, as resoluções espectrais, radiométricas e temporais. A resolução espacial se assemelha muito à resolução que nós adotamos em máquinas fotográficas. É a capacidade do sensor do satélite de captar o menor objeto possível e distinguível da superfície terrestre. Assim, quanto maior a resolução espacial, maior a quantidade de pixels que a imagem contém e, consequentemente, objetos menores poderão ser distinguidos nessa imagem, como árvores, carros e até mesmo pessoas. Já a resolução espectral diz respeito à quantidade de bandas ou de bandas espectrais que determinado satélite possui. Estas bandas espectrais relacionam-se com a quantidade e
a característica da luz registrada por este satélite. Assim sendo, quanto mais bandas, maior é a resolução espectral do satélite e, consequentemente, maiores são as possibilidades de trabalhar elementos da superfície terrestre. Já a resolução radiométrica está relacionada com a quantidade de tons de cinza que determinada imagem possui. Entre o branco e o preto, este intervalo é preenchido por estes tons ou níveis de cinza. Quanto maior a quantidade de níveis de cinza, maior é a resolução radiométrica e mais fácil é a distinção entre os elementos registrados nessa imagem. E por fim, temos a resolução temporal, que diz respeito à quantidade de tempo necessária para que o mesmo ponto da superfície terrestre seja registrada pela segunda vez por um mesmo satélite. Assim sendo, quanto maior a resolução temporal, maior será o número de registro de um mesmo ponto da superfície terrestre. E adentramos agora em um outro momento dos nossos estudos, que é a cartografia aplicada ao meio ambiente. A cartografia, de certa forma, sempre esteve presente na cultura humana, visto os registros nas rochas e os primeiros mapas ainda feitos em argila. Já denotam a importância de se conhecer o espaço para a própria sobrevivência humana. Com o passar do tempo, a arte foi cedendo espaço para a técnica e os mapas se tornaram cada vez mais precisos, chegando ao ponto de serem utilizados para a navegação. Como os mapas já eram navegação, as cartas de aproximação e as cartas marítimas, ambos de excelente qualidade de precisão cartográfica. Por cartografia, podemos compilar das principais literaturas da área, como aquela produzida por Martinelli, Simielli e por Locke, que é a ciência, a arte e a técnica da representação geométrica plana, portanto bidimensional, simplificada e convencional de toda a superfície terrestre, ou pelo menos de parte dela, apresentada a partir de mapas, cartas, plantas e outros produtos cartográficos. Não vamos nos preocupar neste momento em abordar minuciosamente todas as técnicas cartográficas envolvidas na elaboração de um mapa. Até porque essa já é uma preocupação de outras áreas, inclusive conferidas pelo registro profissional das mesmas. Por outro lado, é importante entender os processos envolvidos nestes, até para que você desenvolva o olhar mais crítico, o que o tornará criterioso na aprovação ou não desses documentos técnicos, como os mapas, as cartas, as pranchas, que te auxiliarão enquanto gestor e gestora ambiental na tomada de decisões, na elaboração de laudos, perícias, relatórios e na implantação de diretrizes ambientais em sua empresa, como, por exemplo, a adoção da certificação ISO 14000. Juntamente com o uso da cobertura do solo, os dados topográficos da superfície terrestre são de suma importância dentro da gestão ambiental, pois permite inferir uma característica do território, como, por exemplo, se ele é mais plano ou se ele é mais acidentado, qual é o ângulo de declividade, elementos estes que determinarão na aplicação de políticas ambientais e até mesmo no cumprimento de leis ambientais, a exemplo do Cadastro Ambiental Rural. Como já vimos anteriormente, a observação terrestre a partir do sensoramento remoto foi marcado pelo uso e emprego dos balões, inclusive até hoje são utilizados. Depois tivemos um grande salto tecnológico com o uso dos pombos, até chegarmos à era da aviação, que proporcionará um grande salto quantitativo e qualitativo do sensoriamento remoto a partir das imagens aéreas.
técnica esta que nós chamamos de aerofotogrametria. E tais imagens obtidas podem ser utilizadas justapostas, ocorrendo uma pequena sobreposição, que quando adotamos o uso de um aparelho chamado estereoscópio, nos possibilita ter uma visão tridimensional da superfície terrestre, possibilitando assim o mapeamento topográfico deste. Outra fonte de dados para os levantamentos topográficos é a partir de uma tecnologia que nem é mais tão recente assim, porém foi apenas nos últimos anos que começou a ser aplicado para tal fim. Estamos falando do laser. O laser, teorizado no início do século XX, foi posto à prática já em meados desse século, que nada mais é do que um feixe de luz concentrada, resultado da excitação de elétrons que acabam por emitir fótons, e estes, por sua vez, são absorvidos por outros elétrons, emitem mais fótons que são absorvidos por elétrons, e aí se inicia um efeito em cadeia. Hoje já se popularizou e está presente em diversos campos e aplicações, desde coisas simples, uma simples canetinha utilizada em sala de aula, até coisas mais complexas, como observações astronômicas e nas guerras. Vocês já viram estes aparelhos? Está aqui o futuro do geoprocessamento. Estes se tornarão cada vez mais populares e comuns nos estudos ambientais. Trata-se do LiDAR, uma sigla em inglês para Light Detection and Ranging. Seu funcionamento é relativamente simples, sendo de um princípio que já era adotado nos anos 90 a partir de altímetros digitais a laser. Sendo então que vários feixes de luz são emitidos por este aparelho, em milésimo de segundo já fazem a medição do comprimento dessa luz, e a partir disso se identifica qualquer obstáculo que está no entorno deste aparelho, possibilitando com isso um mapeamento tridimensional em 360 graus a partir do LiDAR. Embora de funcionamento relativamente simples, o resultado é sensacional e é a tendência mais atual que temos no que tange a mapeamentos tridimensionais. Imagine você o ganho de tempo e de qualidade dos processos, a possibilidade da gestão ambiental de uma bacia hidrográfica ou de uma cidade que já está toda mapeada tridimensionalmente em todos os seus detalhes. Esta tecnologia está embarcada também nos carros autônomos, como aquele do Google ou do Tesla, que possibilitam mapeamento em tempo real, em 360 graus e tridimensionalmente, de todo o entorno do automóvel. Podemos ainda adquirir esses dados topográficos a partir de uma outra fonte, que é o sensoriamento remoto. Como já vimos, o sensoriamento remoto é qualquer forma de captação de imagens da superfície terrestre, sem que este agente de captação esteja necessariamente na Terra, no caso de aviões, balões, drones ou até mesmo os conhecidos satélites. E vamos nos ater a este, mas não precisamente um satélite, senão um conjunto de radares instalados em um ônibus espacial. No dia 11 de fevereiro de 2000, partiu do Cabo Canaveral o ônibus espacial Endeavour, levando consigo uma das mais importantes missões realizadas para o mapeamento da topografia da superfície terrestre. Trata-se do projeto SRTM, das siglas em inglês para Missão de Topografia de Radar Shuttle, que nada mais é do que um radar de imageamento de superfície adaptado e embarcado em um ônibus espacial.
Utilizou-se para tal um radar já anteriormente aplicado no ano de 1994, porém calibrado para que se obtivesse dados de melhor precisão. Uma haste de 60 metros saía do ônibus espacial, criando um distanciamento entre eles e possibilitando, a partir de triangulações, analisar os dados emitidos e refletidos da superfície terrestre. Estes dados de SRTM hoje são disponíveis em várias plataformas de acesso à SIG e estão presentes, entre outros lugares, na plataforma do Google Maps e no Google Earth. Partindo para a fase final da nossa aula, nós iremos trabalhar algumas formas de aplicação destes dados no geoprocessamento para análise do meio ambiente, tendo por base então os dados SRTM de elevação ou de topografia, além das imagens de satélite do Landsat 5, bandas 3, 4 e 5. E todo o processamento será feito no software Global Mapper. Bom, então, abrindo o Global Mapper, você vai clicar na primeira opção que aparece assim em cima e escolher os arquivos da imagem de satélite. No caso nosso, banda 3, banda 4, banda 5. Você pode selecionar pressionando o Ctrl no momento que você seleciona para selecionar tudo junto. Optar a unidade em metros e vai pedir aí qual é o tipo de coordenada e de referencial cartográfico adotado. Então nós colocamos como UTM, nós vamos selecionar a faixa menos 22 graus e nós vamos selecionar o datum WGS84. Deixe marcada essa caixa de diálogo para que se aplique as mesmas características de projeção nas demais imagens, apenas selecionando a unidade de metros. Então aí, estão abertas 3 imagens, sobrepostas umas sobre as outras, por isso que nós não conseguimos perceber que nós temos 3 imagens. Vamos no controle, e no controle nós podemos ver as imagens em conjunto, banda 3, banda 4, banda 5. Nós vamos lá em opções e vamos agregar o RGB para estas 3 bandas. Para a banda 3, 4 e 5, o RGB fica na sequência Green, Blue e Red. Então, para a banda 3, nós vamos agregar o blend Blue, azul. Para a banda 4, nós vamos agregar o blend Green. E para a banda 5, agregamos o blend Red, vermelho. Não se esqueça de marcar a questão de manter a textura em mapa e fazer um controle automático do contraste. Assim nós temos essa imagem sintética, que nós chamamos, que se assemelha muito a uma imagem real e bem realçada da superfície terrestre. Podemos ver os parques, os rios, o uso do solo agrícola, o uso do solo urbano, solo exposto e assim por diante. Mas é apenas uma imagem. Perceba, por essa ferramenta de criar perfis, que se eu crio um perfil, clico o botão direito e vai gerar um perfil a partir do que eu tracei e ele está reto, justamente porque não tem dado de elevação, apenas dados de latitude e longitude. Então, o que eu faço agora? Vou inserir o dado de elevação, abrindo a imagem SRTM. Posso abrir ela zipada do jeito que aparecem mesmo. Vou clicar em abrir, perguntar se eu quero usar dados de elevação. Então clico que sim, dados de elevação, e ela fica por cima das demais imagens. Então tá aqui a imagem de elevação. Já a aparência dela já é uma imagem de alto relevo mesmo, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar agora casar essa imagem de elevação com a imagem de satélite. Bem? Mas perceba aqui, olha, até as áreas em que nós temos água é possível observar um tipo de característica batimétrica, né? E cria-se um mapa hipossométrico, já que nós temos as escalas de distância horizontal e a escala de altura, né? Uma fica na parte de baixo, outra fica no canto esquerdo. Então seleciono agora a SRTM e vou tentar casar com a imagem de satélite. Eu vou selecionar então essa opção aqui, clica nela
e vou colocar um gradiente. E vou em aplicar e depois OK. Perceba então que houve uma fusão das imagens. É como se a imagem satélite tivesse colado na imagem SRTM, né? Criando todo essas sombras, inclusive, né? Toda essa rugosidade do relevo. Agora sim eu tenho dados de latitude, longitude e tenho dados também de altimetria. Então perceba um exemplo que eu posso explicar aqui é instalação de torres de celulares. Eu seleciono um lugar hipotético para instalação de torre de celular, clico em OK e ele vai me gerar um dado automático em vermelho qual é a área de abrangência dessa torre de celular. E o que ele considera aqui? Ele considera a topografia. Lembrando que a emissão das ondas, né, ondas de dados para o celular, é muito importante ter conhecimento da topografia e esse software consegue fazer isso automaticamente. Então apagar agora esses dados. Pode controle, seleciona esse dado e clicar em delete. Sim. Quer dizer, não é para salvar, né? Clicar aqui de novo e não precisa salvar. Tá, no caso, o sim salvaria ele. Bom, outra coisa que nós podemos fazer aqui também é selecionar uma área aqui, percebam um vale, né? E nós vamos observar esse vale tridimensionalmente. Então, clicando naquela janelinha em cima, nós podemos ver esse terreno tridimensionalmente. Podemos observar ele então de perfil, ver as áreas onde se localizam as elevações, o interflúvio, os vales. E temos uma opção aqui que é colocar, aumentar o nível da água nessa localidade. Então você pode ser nesse formato manual ou você inserindo também os dados de volume da água sobre esse terreno, tendo por um nível de base já referenciado. Isso é aplicado para quê? Isso é aplicado para a simulação de áreas inundadas a partir da construção de hidrelétricas. Então é possível você modelar antes quais são as áreas afetadas, você medir essas áreas, criar inclusive políticas de mitigação para isso. Bom, vamos partir para outra exemplificação aqui, outro exercício. Então vamos inserir o dado de altimetria. Perceba que eu já consigo perceber que não tem dado de altimetria porque não tem a legenda na vertical. Essa legenda na vertical é que me dá os dados de hipissometria, de altimetria. Então vou aqui, levanto o SRTM, abro o SRTM, coloco que é um dado de elevação que eu quero, né? E fica por cima da imagem, de novo, né? Então estamos só repetindo esse procedimento. E quando a gente perceber aqui, uma área bem grande abarcada pela SRTM, maior até aqui do Landsat, a altimetria aqui à esquerda, as distâncias, a escala de distância na parte horizontal de baixo, e venho aqui no SRTM e vou colocar aqueles modos lá para casar a imagem SRTM com a Landsat, para ficar mais inteligível. Bem? Então, selecionar aqui, selecionar aqui embaixo o gradiente. Aplicar e OK. Então perceba que as imagens ficaram casadas, né? Nós vamos ter as imagens sobrepostas e a imagem satélite já está texturizada agora, muito parecido com o que nós temos no Google Earth. O Google Earth usa, na verdade, essa mesma técnica. Então aqui nós vamos construir perfis, tá? Assim como é possível construir no Google Earth também. Então clico aqui em cima nesse botão 3D Tooth Profile e seleciono uma área. Solto, clico com o botão direito, é importante isso, e vai gerar o perfil então, né? Tanto com a distância quanto com a elevação. E outra coisa importante, na medida em que eu desloco lateralmente esse meu gráfico, esse meu perfil, eu altero o exagero, que é um outro conceito da cartografia. O exagero vai fazer com que as curvas da topografia sejam
como o próprio nome já diz, exageradas ou suavizadas, tá bem? Então vamos pegar um perfil aqui mais tranquilo, de uma área menor, né, próximo a esse rio aqui, então subindo a vertente, botão solto aqui, botão direito, gerou esse perfil então com todas as suas nuances. E é muito importante porque nós conseguimos fazer uma série de cálculos e aplicações a partir desses dados levantados, já que não precisamos nem sequer transformar a escala, porque ele já me dá a altimetria em metros e já me dá a distância em metros, mas eu posso escolher também em quilômetros. E nós temos uma série de aplicações para esse tipo de ferramenta aqui, como nós vamos ver adiante. A Lei de Proteção da Vegetação Nativa, também conhecida como Código Florestal, instituída a partir da Lei número 12.651 de 2012, depois de longas, tumultuadas discussões e muita pressão, ainda mais por estarmos na eminência da realização da Rio+20, nada mais é do que um código que diz respeito à proteção das florestas nativas em áreas consideradas estratégicas, como por exemplo, junto às margens dos rios, a chamada Mata Galeria, Mata Ciliar ou Mata Justaposta, junto às nascentes e olhos das águas desses rios, junto às represas, reservatórios, encostas, topos de morro, obedecendo algumas instruções técnicas, como por exemplo o artigo 2º, que trata da manutenção ou recomposição de vegetação como APP nas encostas de morro superiores a 45 graus de inclinação. Vamos então praticar, imaginando o levantamento em que encontramos dois pontos separados no espaço. E esses dois pontos, localizados em pontos cuja altimetria varia, seriam o ponto A e o ponto B. Então, nós teremos aqui a distância entre o ponto A e o ponto B e um ponto de maior altitude e um ponto de menor altitude. Temos que considerar que a diferença existente entre este ponto de maior altitude e o ponto de menor altitude diz respeito à altura. E a altura nós podemos representar pela letra H. Por fim, o ângulo, que nós colocamos aqui como alfa, nada mais é do que a indicação da declividade média existente entre os pontos B e o ponto A. Tais informações nós conseguimos adquirir aplicando aquele método visto anteriormente no Global Mapper, onde juntamos as imagens satélite, os dados SRTM e produzimos um perfil a partir deles. Podemos então extrair o dado de distância entre os dois pontos e o dado de altitude mínima registrada e altitude máxima também registrada entre estes dois pontos, que vai representar a letra H. Dando prosseguimento, nós vamos ver a diferença agora não vertical, mas horizontal entre o ponto A e o ponto B. Essa diferença horizontal entre o ponto A e ponto B diz respeito à distância, que podemos representar aqui pela letra D, D maiúsculo. Então, nós temos que o alfa é o ângulo formado que representa a declividade e que D representa a distância entre estes pontos. Bom, e chegamos em uma situação fundamental. Para saber as áreas que demandarão da implementação de uma APP por conta da declividade, é necessário se calcular essa declividade. Assim sendo, a declividade encontrada pode ser em porcentagem, como também em grau. Então, em porcentagem, nós pegamos o alfa,
que é o ângulo formado, colocamos igual a altura dividido pela distância. Lembrando que todos estes devem estar na mesma unidade, ou em metros ou em quilômetros. E o resultado fornecido nós devemos multiplicar por 100, justamente para chegar à unidade de porcentagem. Agora em grau, que é o exigido no Código Florestal Brasileiro. Para calcular em grau, é necessário se encontrar o arco tangente da relação entre a altura e a distância entre os pontos. Então o cálculo é exatamente o mesmo, a diferença é que você deve ativar a função arco tangente da sua calculadora científica. E o resultado encontrado a partir disso, então, será o resultado dado já em grau. Vamos apresentar agora uma outra situação-problema. Imagine que você seja responsável pelo projeto de implementação de uma reserva legal em uma fazenda. Segundo o Código Florestal, a reserva legal é uma área de conservação cuja área é variável de acordo com o tamanho da propriedade e de acordo com o bioma onde esta propriedade está inserida, variando de 20%, 35% e 80% da área total. E retornamos ao Global Mapper. Imagine então que você tem esse tipo de serviço e já ao levantamento então das imagens de satélite, a SRTM, e que você vai ter que delimitar a área que já tem de floresta e, se é necessário, a recomposição de novas áreas para a reserva legal. Considerando que nós estamos no bioma de Mata Atlântica, onde o mínimo exigido é de 20%, nós vamos abrir o shape, ou seja, a imagem vetorizada da fazenda. Essa imagem vetorizada você pode levantar a partir de GPS ou mesmo ser fornecido pelo seu contratante. Abrindo esse shape, escolha a projeção adequada, que é aquela mesma da imagem de satélite, e veja aonde que ele ficou projetado. Veja pelas imagens se os quadrantes, se os polígonos batem com a realidade. Então nós temos uma situação hipotética aqui para exemplificar uma fazenda. Perceba que, pela imagem de satélite, já podemos observar que há uma área de vegetação. Em atividade de campo, você deve analisar se essa vegetação possui a qualidade exigida para a reserva legal. Nós vamos clicar em cima do shape e ver qual é o tamanho total da fazenda, que apresenta aqui em quilômetros quadrados. Tomando nota do tamanho total da fazenda, realizamos agora o levantamento e a partir da inserção de novos vetores da área de floresta inserida nessa fazenda, clicando sempre com o botão esquerdo, formando os polígonos da área florestada dessa fazenda. Isso pode ser feito diretamente no Global Mapper ou você pode fazer o levantamento de campo a partir do GPS. Finalizado o polígono, clique com o botão direito, criando uma nova área. Essa área, vou colocar o nome de reserva legal. Automaticamente, quando nós criamos essa nova área, ela já nos dá algumas informações. E as informações é que, de fato, vão corroborar se é necessária a recomposição de reserva legal. E temos aqui, qual é a área total da reserva legal. Considerando que é necessário apenas 20%, a partir do cálculo realizado, percebemos que não há necessidade de novas áreas incorporadas à reserva legal. Iniciamos agora uma última situação-problema, em que você foi contratado para fazer o levantamento da recomposição de APP, ou seja, de área de preservação permanente, no entorno de uma nascente. Então você vai levantar novamente os dados e, no caso, o ponto dessa nascente que foi coletado em campo a partir do uso do GPS. Esse ponto foi transformado em um shape
uma imagem vetor que você vai colocar na sua imagem a partir da projeção desta sua imagem. Então, confira se os pontos batem, se houve precisão e acuricidade necessária para esse tipo de levantamento, e temos aqui a imagem da nascente do nosso ribeirão. A partir deste ponto, você vai clicar nele e conferir se de fato é o ponto que você havia levantado, ao ponto que você de fato desejaria mapear. Bom, então para isso você vai clicar na ferramenta Digiter Tool e clicando com o botão direito, você vai clicar em criar um anel a partir de um ponto referenciado. Insira quantos anéis ou quantas circunferências você quer criar, insira o diâmetro de cada uma delas e a unidade que você irá adotar. No nosso caso aqui, criamos de 50 metros a partir da nascente. E este então será a referência se há ou não uma app já nessa localidade. Podemos ver então apenas algumas das possibilidades que o geoprocessamento possibilita aos estudos ambientais. E esta é justamente a intenção: te fornecer a base que rege o funcionamento do geoprocessamento, te familiarizar com alguns termos e conceitos e, por fim, te sensibilizar para o mundo de possibilidades que o geoprocessamento fornece, enquanto gestor e gestora ambiental. Eu sou suspeito em falar, mas a área ambiental é uma área linda, fantástica, e o geoprocessamento te dá a possibilidade de ver todos os traços do mundo bem ali na sua frente, no monitor do seu computador, do seu notebook, tornando a área ambiental mais linda ainda. Bom, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Um forte abraço e até uma outra oportunidade. Meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.